Gente, boa noite. Tô aqui pra gravar vídeo, o pessoal me pediu tanto. Paula, conta a sua história. Conta como Gostosuras da Paula começou, de onde surgiu, de onde veio esse nome, de onde você teve essas ideias, de onde veio as receitas. E eu tô aqui pra falar sobre isso. Se aparecer um chorinho de neném no fundo, é porque o meu bebê tá lá no quarto. Mas vamos lá. Já de início, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like. Se essa história fala com você, se você gostar, que você deixe o seu comentário. E você se inscrever no canal é muito importante, ativar o sininho, porque o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo que eu posto aqui. Então, gente, ajuda a gente aí a crescer esse canal. Vamos lá. Foi assim, gente, tudo começou assim. Eu trabalhava num buffet, que é muito conhecido, o nome é Monte Castelo, aqui de divisa de Mauá com Suzano, e eu era cerimonialista, entrei lá como cerimonialista. Como eu entrei e logo fiquei grávida da minha primeira filha, eu fui transferida de cerimonialista. De cerimonialista eu trabalhava só final de semana, e eu fui transferida para trabalhar durante a semana, no período, né, do dia normal. E aí, eu fui trabalhar na cozinha de salgado, depois eu tive a oportunidade de passar pra cozinha do doce. Na cozinha do doce era feito os docinhos, doces finos, docinhos, né, os docinhos comuns, e os bolos de aniversário, né, bolo de aniversário, de casamento, qualquer evento que tivesse lá. E um belo de um dia, eu comecei a ver os bolos, comecei a me encantar, achando muito lindo, e a Cleide, que era uma das mulheres que eram responsáveis pela parte do bolo, eu pedi pra ela, falei, Cleide, deixa eu fazer um dia, me dá uma oportunidade, deixa eu fazer um dia que eu acho tão lindo e tal. Ela pegou um dia, me chamou, me deu a manga de confeitar e eu comecei a confeitar um bolo. E parecia que eu já tinha feito aquilo na minha vida. E o bolo ficou maravilhoso. E aí eu peguei, vim pra casa muito feliz, contando pro Thiago como que foi, que o bolo ficou lindo e tal. E comecei a sonhar com isso. Aí o que eu fiz? Um belo de um dia, eu falei pra uma amiga minha, falou que ia fazer o aniversário do filho dela. E eu falei pra ela assim, ó, ela falou, quanto que você cobra pra fazer o bolo? Eu falei, ó, compra as coisas e me dá. Me dá que eu faço, não vou cobrar nada. E fiz meu primeiro bolo de aniversário, um bolo enorme, 5 quilos. Aí tive minha filha, fiquei afastada os 4 meses do auxílio maternidade. E comecei a trabalhar com isso, fazer uns bolos aqui, uns bolos ali, e o negócio começou a dar certo. Pensei, quando eu saí de lá, eu quero trabalhar com alguma coisa pra mim, trabalhar em casa, até porque eu tinha bebê em casa pequena. Comecei a trabalhar com isso, deu muito certo. Depois de um período, eu parei, fui trabalhar fora e tal. Eu parei de fazer bolo, fiquei um tempo sem fazer bolo e tudo. 4 anos atrás. Fui chamada pra trabalhar numa loja de bolo. Uma amiga minha amou pra mim, pra trabalhar numa loja de bolo bem famosa, conhecida, lá na Faria Lima, em São Paulo. Comecei a trabalhar lá e comecei a aprender bolos de café. Bolos de café, não fazia bolos de café, fazia bolo de aniversário, mas não sabia fazer bolo para café. Comecei a aprender tudo, bolo de liquidificador, bolo de batedeira, cada bolo maravilhoso, bolo natural, feito com fruta, tudo. Fiquei um período, foi quando surgiu a pandemia. Eu era nova, funcionária nova, e aí eles iam dispensar, né, alguns funcionários por causa da pandemia, tudo. E eu tava em dúvida, porque eu fiquei pensando assim, não sei se eu quero ficar. Porque eu já tinha começado a fazer alguns bolos de café aqui em casa e começou a dar certo. Então, assim, eu chegava do serviço, tinha que fazer compra no atacadão pra poder produzir os meus bolos aqui e poder vender. E meu marido entregava. Aí eu comecei a ficar pensando, nossa, eu gostaria muito de trabalhar pra mim e tal. Eu vi que os patrões, né, dessa última loja que eu trabalhava, ia mandar o pessoal embora e eu fui conversar com eles pra ver se eles me mandavam embora também. E cheguei lá, tive uma grande surpresa, porque eles não queriam me mandar embora de jeito nenhum. Gente, tô tentando tirar uma da correntinha da minha filha. Eles não queriam me mandar embora de jeito nenhum. Eu era a funcionária mais nova, tinha 2 meses de registro. Eles falaram, não, Paula, a gente não vai te mandar embora, você é uma das nossas melhores boleiras, a gente não vai te mandar embora, você tem certeza? Fiquei com medo de ficar e eles acabavam mandando outra pessoa embora. E eu depois queria sair e deixar eles na mão. Aí eles viram que eu fiquei bem em dúvida, e eles decidiram me mandar embora. Aí mandou embora. Eu saí de lá tão feliz. Passei numa loja de porco, uma loja de uma doceria, comprei muitas formas e vim pra casa. Vim chegando aqui, eu fiz bolos pra café, e no mesmo dia eu vendi tudo. Tudo que eu tinha feito, eu vendi no mesmo dia. E aí a gente começou. Todos os dias eu produzia, todos os dias eu postava, todos os dias eu vendia. Naquela época era assim, o Facebook ajudava muito porque tinha grupos de venda, né? Então você postava lá e você vendia. E aí eu postei muito, e assim eu consegui muito cliente através do Facebook. Hoje em dia tá mais difícil. Hoje em dia, pra você postar alguma coisa pra vender, tem categoria, tem que escolher que tipo de categoria que ramo, né, de categoria você tá entrando pra vender alguma coisa. E não tem mais essa opção de vender alimento. É muito difícil, muito raro. Mas, enfim, no começo, né? Então, no começo deu muito certo. E através disso, eu fui fazendo uma lista de transmissão. Fiz uma lista de transmissão no WhatsApp e ali eu ia divulgando todo o meu cardápio, todos os dias. E o negócio começou a crescer, o negócio começou a dar certo. E aí eu me vi tendo que comprar outra geladeira, porque a minha geladeira já não cabia mais nada, né? Eu fazia vários tipos de cobertura e tudo, e já não cabia mais, não dava pra armazenar as coisas. E o alimento de casa normal. Comprei uma outra geladeira. Os bolos que eu fazia era bolo de liquidificador. Então, o meu liquidificador eu tinha uns 3 liquidificador pequeno e eles não estavam suportando mais, porque batia muito pudim. E eu pensei, tenho que comprar um liquidificador industrial, um liquidificador grande que eu consiga produzir em grande quantidade, com mais agilidade, né? E aí, minha mãe morava aqui comigo e ela foi, emprestou cartão e eu fui comprei um liquidificador industrial. Foi uma das primeiras e maiores conquistas que eu tive. Comprei. Aí, o negócio começou a dar certo e muita entrega. A gente passando no Feital, né? E vi uma lojinha bem bonitinha. Isso já tinha, acho que uns 3 meses que eu tava trabalhando aqui, em casa. Vi uma loja bem bonitinha, bem pequenininha. E eu falei assim, nossa, amor, que bonitinha a loja. A gente podia ir lá, podia ver, né, como que é, se dá pra gente alugar e tudo. E a gente foi ver. Chegamos lá, né, vimos, tal. A loja era bem pequenininha, não tinha banheiro, gente.
Mas era muito fofa. Era uma loja linda pra abrir uma lojinha de bolo. E aí a gente pegou, alugamos. Não tínhamos dinheiro pra colocar um expositor, não tínhamos dinheiro pra nada. Sabe o que é nada, nada? A gente alugou, foi assim. Era a gente colocando o pé e Deus colocando o chão depois. Na fé, com muita fé. Alugamos a primeira loja e aí a gente trabalhava muito, comprava o que precisava. Ai, precisava de uma expositora, trabalhava, juntava dinheiro, comprava. Ou comprava no cartão de crédito, paga depois. Ia comprando, montamos a loja. A loja ficou fofinha, coisa mais linda. E continuamos trabalhando. Só que pra mim era um desafio, porque eu tinha que produzir aqui em casa e levar pra lá. E então, no início, eu abria a loja tarde, porque eu tinha que produzir primeiro, depois levar pra lá, pra vender lá. Depois de um tempo, eu coloquei um funcionário pra poder abrir a loja cedo, a loja começava a funcionar no período da manhã, e eu continuei produzindo assim. E era muito corrido pra mim, muito corrido mesmo. Aí, ficamos nessa loja uns 6 meses. Gente, pensa só, você ficar 6 meses num lugar que não tem banheiro. Tinha que usar o banheiro do vizinho. Tinha que ir na vizinha lá. Ai, posso usar seu banheiro? Que tinha um salão do lado, as meninas era cliente também. Claro, Paula, vem aqui, pode usar o banheiro quando você tiver vontade e tal. Gente, todo empreendedor sofre, todo mundo tem uma história, né? E essa foi a minha. Primeira loja que eu aluguei não tinha banheiro. Enfim, a loja continuou dando certo. E aí, mas os desafios eram muito grandes, porque as contas eram altíssimas, muito altas. E a gente tinha que trabalhar pra trabalho, paga, trabalho, paga, trabalho, paga. A gente não via lucro. Mas é um sonho, todo sonho, o início dele é difícil, né? Depois de 6 meses que nós estávamos lá, a gente teve a oportunidade de alugar um novo espaço. Eu já estava bem cansada, porque a produção era aqui em casa, e depois eu tinha que levar pra lá, então era corrido pra mim. A minha vontade era estar num lugar onde eu pudesse produzir e atender ao mesmo tempo, né? Estar no mesmo lugar, fazer tudo no mesmo lugar. Até a questão de compra. Quando a gente fazia compra, eu tinha que separar o que era da loja e o que era pra produzir aqui em casa. Então era bem cansativo mesmo. Aí alugamos uma nova loja, alugamos um novo espaço, né? A loja, o lugar que nós alugamos era uma casa de ração. Então, assim, imagina você alugar um lugar que, tipo, não tem estrutura nenhuma pra cozinha. Nós tivemos que fazer tudo. Toda uma estrutura pra poder entrar. E aí também não foi fácil, porque a gente não tinha dinheiro. Era assim, trabalhava, paga o cara que pintou, trabalhava, paga o conserto da porta, trabalhava, paga isso, trabalhava, paga aquilo. Enfim, conseguimos montar a loja. Eu vou deixar aqui, à medida que eu for falando, eu vou colocando as fotos da loja, para que vocês possam ver. Montamos uma loja linda, linda, montamos uma estrutura de cozinha e tudo, e entramos. Quando a gente entrou era outro desafio, porque todo o dinheiro que a gente tinha, a gente gastou para deixar a loja pronta. E era bem na época da pandemia, então tinha aquele negócio de pode ficar aberto, não pode ficar aberto, pode entrar, não pode entrar. Então, era bem complicado. Mas o delivery funcionava, o pessoal gostava muito, né, dos nossos produtos, dos nossos bolos, tudo, então funcionava. E aí entramos, né, o meu marido pegou um empréstimo de 5 mil reais na empresa, para poder pagar um pouco das dívidas, e continuamos trabalhando. E assim, seguiu, né, a loja foi ganhando espaço, foi ganhando nome, conhecimento e tudo, né, a gente divulgava pelo WhatsApp, pelo Instagram, a gente tem o Instagram, eu vou ver se eu consigo deixar aqui o link para vocês acompanhar o nosso Instagram, e foi sucesso durante um tempo, né? Durante um período. Mas aí muita gente pergunta, Paulo, mas por que você fechou? A loja ficou tão linda, você ficou pouco tempo. A gente ficou mesmo, a gente ficou 8 meses apenas nessa loja nova. A gente gastou horrores. Horrores, tanto na primeira quanto nessa outra. Essa outra foi muito mais, porque a loja era grande, né? Mas foi muito dinheiro, assim, era muito cansativo, era trabalhar e pagar, trabalhar e pagar, trabalhar e pagar. Isso consome a sua mente mesmo, o seu físico, né? Até que em setembro do ano passado, eu descobri que eu tava grávida. E assim, não tava nos meus planos, não era algo planejado. Eu já tenho 2 filhos, na época eu já tinha 2 filhos, né, Nicole e o Davi. E como a minha mãe morava aqui em casa, então ela me ajudava muito, cuidava deles pra mim. Então, assim, não tava nos nossos planos, né? Nossos planos era fazer com que a loja crescesse, a loja rompesse, a loja fosse mesmo pra frente. E aí aconteceu essa gravidez inesperada, a gente não esperava mesmo. E aí, com isso, eu descobri que eu tinha um problema de pressão alta. Esse problema de pressão alta já vinha ao longo do tempo, mas eu não sabia. Eu sentia muita dor de cabeça. E minha mãe falava assim, Paula, você tem que ver se você não tem problema com pressão alta, porque você sente muita dor de cabeça, não é normal. Mas eu não ligava, continuava. Minha vida era muito corrida, então não ligava pra nada disso. Eu estando bem, eu aguentando ficar em pé, eu trabalhava. E aí descobri que eu tava grávida. E aí o diagnóstico de pressão alta veio à tona, né, me deixando muito mal, eu ficava muito doente. Eu acordava, ia fazer compra, eu queria continuar o mesmo ritmo, mas eu não consegui. E eu já tinha meninas que trabalhavam comigo lá na loja, né. E eu comecei a ficar muito doente, a ponto de eu não conseguir ficar nem sentada na loja. Eu lembro que na frente da loja tinha uma mulher chamada Gessilda, que ela é da nossa igreja, né? Ela é irmã da nossa igreja. E ela levou um colchão pra mim, porque eu fiquei muito ruim mesmo. E eu ficava deitada lá, ela passava mal, saía correndo pro médico, porque eu tava muito mal, pressão 17/9. E eu comecei a passar nas consultas e eles me passaram um remédio pra tomar, né? Metildopa, muita gente conhece, né? Porque toda gestante toma esse remédio. Mas mesmo assim não melhorava, não melhorava, não melhorava. Até que a médica conversando comigo começou a perguntar, né? Você trabalha com o quê? O que você faz? Porque eu tô achando que é emocional a sua pressão, porque não é normal. Você já tá sendo medicada, você já tá tomando a medicação, já era pra ter normalizado. E não normaliza.
E eu comecei a contar pra ela, trabalho com isso, tal, é assim, é corrido, é preocupante, as contas são muito altas, tudo. E ela falou assim, olha, você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha porque a sua saúde tá em risco, né? Ou você para, descansa, ou você vai perder o neném. Ou pior do que isso, você pode vir a óbito, porque sua pressão tá muito alta. E aí aquilo me chocou, me abalou, porque eu falei, meu Deus, e agora? São 2 anos de trabalho, muito trabalho, são noites sem dormir. O físico cansado, a mente cansada, crise de ansiedade que eu tive e demorei muito pra perceber que eu tinha. Então, era assim, veio tudo à tona. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu falei, ou é agora, ou não dá pra continuar. Como eu fiquei muito doente, as contas não param de chegar. E a loja, ela tem um ritmo de funcionamento e você precisa dar conta. E você doente, você não dá conta. Então, as vendas começaram a diminuir, porque eu tava doente, não conseguia produzir como eu produzia antes, e as vendas começam a cair. Claro, o cliente chega lá, acostumado com a variedade de bolo que a gente tinha, chega lá pra procurar, não tem. E enfim, fiquei muito doente, eu falei, não, chega, é hora de parar. Foi muito difícil tomar essa decisão, porque foi muito dinheiro investido, muito tempo de trabalho, né, gasto, tudo. Mas tive que fazer essa escolha. Eu fechei a loja, vim embora, alguns equipamentos eu vendi lá mesmo, outros eu trouxe pra casa, fui vendendo depois, outros eu ainda tenho, porque eu ainda vou trabalhar com isso, né, vou continuar trabalhando. Mas foi muito difícil. Começo aqui em casa foi muito difícil, porque, nossa, eu quase entrei em depressão, porque era o meu sonho era ter uma loja, era continuar trabalhando e tudo. Enfim, tive que fazer essa escolha, e ao longo dos meses fui me entretendo com a gestação e tudo, e fui ficando melhor. Meu bebê nasceu com 30 dias, eu já tinha voltado a trabalhar, tava fazendo algumas encomendas. E, voltei a trabalhar, tô voltando aos poucos, né? Agora o ritmo de trabalho é menor, porque o bebê, ele mama, tudo. Mas enfim, foi isso que aconteceu, foi por esse motivo que nós fechamos a loja. E aí muita gente pergunta, mas de onde surgiu o nome e as suas receitas e tal? Gente, o nome, muita gente, toda vez que a gente vendia um bolo, vendia alguma coisa, a pessoa falava, ai, muito gostoso, nossa, que gostoso, que gostoso, que gostoso. E aí um dia eu tive essa ideia, gostosuras, né? Gostosuras da Paula. E o nome pegou, Gostosuras da Paula, a gente começou a fazer máscara, fazer a bag, né, com o logo. A gente começou a fazer tudo personalizadinho, tudo bonitinho. E aí, foi aí que nasceu esse nome. E as receitas, gente, assim, quando eu trabalhava nas lojas de bolo, eu via uma receita aqui, via uma receita ali, via, tipo, essa loja tem um ponto positivo aqui, essa loja tem um ponto negativo. Nossa, se juntasse essa ideia com essa ideia minha, eu dava uma receita maravilhosa. E aí, aqui em casa, eu comecei a fazer as minhas receitas, as minhas experiências e juntar. E começou a surgir os bolos, né? O bolo vulcão, começou a surgir muitas receitas que o pessoal ama, que o pessoal adora. E um dia a gente vai, né, voltar a todo vapor dessa maneira, se for a vontade de Deus. Mas enfim, foi assim que começou. Essa é a nossa história, né? Hoje eu tenho um projeto de construir uma cozinha, né? Um ateliê aqui mesmo na minha casa e trabalhar aqui. Porque aqui eu consigo cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e cuidar do meu, né? Do meu trabalho, continuar trabalhando. Eu sou uma pessoa muito ligada, assim, no 320. Não consigo ficar parada. Preciso estar trabalhando, preciso estar fazendo alguma coisa ocupando a minha mente. Então, o nosso projeto é esse, nosso plano é esse, é construir o ateliê aqui da Costureiras da Paula e trabalhar apenas com delivery. Aí muita gente pergunta, Paula, você sonha em abrir loja de novo? Falei, gente, no momento não. Já tem um ano, né, que a gente fechou a loja e esse pensamento não mudou. Não tenho vontade mais de ter loja, porque loja, ela exige muito de você. Ela exige muito, ela exige uma administração, ela exige que você, o tempo todo você tá pensando naquilo, você tem que criar uma estratégia para que haja um bom funcionamento, para que tenha produtos lá na frente, então assim, exige muito. Né, uma boa produção lá atrás, exige muito mesmo da pessoa. Então, eu não tenho vontade mais de ter loja. Né? E assim, as contas são muito altas, altíssimas. E dependendo do ponto onde você aluga, você precisa estudar muito bem. E quando nós saímos da lojinha pequena e fomos para outra loja, a gente achou que nos movimentado. Então isso prejudicou a gente de um certo ponto, porque alguns clientes que compravam com a gente na loja pequena acabou não comprando mais porque demorou para perceber que a loja tinha mudado de lugar e era um lugar mais parado e tudo. Então, assim, dias de semana eram dias bem difíceis e as contas não paravam de chegar. Então, o ponto da onde a gente estava para onde a gente foi prejudicou um pouco a gente. Então, assim, mas não é só, o fator não é só esse, né? É a demanda mesmo, que é muito grande, exige muito de você. E para que você consiga, né, se manter, você precisa ter um capital de giro para você poder continuar. Porque você precisa ter funcionário, a loja tem horário de funcionamento, isso precisa ser, né, ser corretamente todos os dias. Enfim, a gente também estava no iFood, trabalhando no iFood. E a loja começou a ter um grande conhecimento aí. Aí, como nós fechamos, né, e como eu mudei aqui pra casa, fiquei trabalhando menos, não dava pra continuar com o iFood, porque o iFood ele exige uma demanda. Você precisa ter um cardápio e você precisa ter aquilo pronto, porque se tocar pedido do iFood, você tem que, né, tá com o produto pronto pra poder entregar. Então, não dá, gente. Se você tá pensando em começar algo na sua casa e você quer trabalhar com o iFood, não compensa. É uma dica que eu deixo aqui, que eu falo pra vocês, não compensa. Por quê? Porque você precisa ter um cardápio lá pronto e você precisa ter esse produto pronto. E assim, o iFood, quando você entra nele, demora um pouco para o pessoal conhecer, a não ser que você divulgue e você fale, eu estou lá na plataforma do iFood e tal. Mas, mesmo assim,
Se você depender daquilo para você sobreviver, para você manter uma empresa, você não consegue, né? Pra gente, compensava por quê? O nosso delivery funcionava normal, né? A gente já tinha um delivery que funcionava normal, a loja já tinha uma grande demanda de produção, tinha variedade de bolo. Então, o que a gente fazia? A gente já tinha um cardápio lá, o cardápio que era da loja da semana normal, era o cardápio que a gente colocava no iFood. E se tocasse alguma entrega, como fala? Era só um acréscimo, né? Nas nossas vendas, mas não, a gente não dependia daquilo, né? A gente tinha que ter o delivery mesmo por fora. E se a gente fosse depender... Enfim, gente, pra esse vídeo não ficar muito longo, então é isso, né? A gente vai continuar aqui, né? A gente já começou a construir a nova cozinha. Estamos, né, trabalhando pra conseguir finalizar ela e trabalhar aqui em casa mesmo, trabalhar com delivery. Então, assim, a minha dica que eu dou é, se você tá começando na sua casa, continue. Se você tem um delivery, continue. Sonhe mesmo, que dá certo, né? O sonho é o combustível, né, para os nossos planos dar certo. Então, isso aí, sonhe, vai em frente, que dá certo sim, né? A minha dica é, não para que você não pense assim, vou começar e vou depender só do iFood, porque não dá certo, precisa ter, você já precisa trabalhar, você já precisa ter de onde tirar, né, a sua renda para manter a sua empresa. E a dica também quando você for escolher um ponto, você for escolher uma loja, se você tem um sonho de ter uma loja, que você escolha um bom ponto, que você escolha um bom lugar, né, para que isso dê certo. Então é isso, gente, a história é essa, né, nós não paramos, né, a nossa loja não faliu, né, foi uma escolha nossa ter que parar mesmo, por conta da saúde. E, enfim, o Noah tá aí, né? O Noah nasceu, tem a história do meu parto também, que foi bem difícil, né? Por conta de todos os problemas que eu enfrentei durante a gestação. E a história tá aqui também, se você não viu, eu deixo aí a recomendação pra você ir lá assistir o vídeo, é bem emocionante mesmo. E se você gostou, se você já teve um comércio e por algum motivo você fechou, se você pensa em ter, se você tem algum amigo ou amiga que sonha com isso, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa comentar aqui o que você achou, que você possa compartilhar e fazer com que essa história chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam sonhar e conhecer a nossa história também, gente. Então é isso, tenha uma boa noite ou um bom dia, seja lá qual horário você vai ver esse vídeo, né, ou uma boa tarde. Então é isso, gente, essa é a história da costura da Paula. Fica com Deus e um beijo.